Boa noite a todos aqueles que nos assistem, que Deus ricamente possa continuar abençoando a minha vida e a sua vida. Nessa noite, para o nosso culto, eu convido você que abra a sua Bíblia na Epístola de Paulo aos Romanos. Iniciaremos o nosso culto ao Senhor fazendo a leitura da palavra do nosso Deus. Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 5. Farei essa leitura dos versículos 1 ao versículo 11, que diz assim a palavra do nosso Deus. Justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança experiência, e a experiência esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu ao seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem receberemos agora a reconciliação. Paulo, nesse texto, ele vai falar sobre a justificação pela fé e também o outro aspecto maravilhoso que nós podemos perceber à luz desse texto está sobre a reconciliação. Que nós, outrora, fomos reconciliados mediante a obra salvífica de Cristo. Que essas palavras possam abençoar ricamente a sua vida e nos trazer consolo e paz. Ore comigo, curve a sua cabeça e oremos juntos ao Senhor. Pai bendito, todo-poderoso, nós te somos gratos, Senhor, por mais uma vez estarmos reunidos, mesmo que distantes fisicamente um do outro, mas, ó Pai, percebemos que o Teu poder, o Teu Santo Espírito paira sobre nós, Senhor. Muito obrigado pela tecnologia, pela internet, onde nos permite, ó Pai, essa facilidade na comunicação, que o Teu Santo Espírito, ó Pai, possa continuar falando aos nossos corações. Abençoa, Senhor, ricamente a Tua igreja, o Teu povo, dando ânimo, discernimento, sabedoria, e que a luz, ó Pai, desse texto que nós demos, possamos ser extremamente edificados. Ser com a Tua igreja, ser com o Teu povo, esteja ricamente nos abençoando. A Ti toda a honra, a Ti toda a glória, em nome de Jesus Cristo é que nós oramos. Amém. Convido você que abra o seu inário Novo Cântico, e entoemos o hino de número 68 do nosso inário Novo Cântico. Hino de número 68. Senhor, na divina promessa, vitória já tive nas lutas aqui. Contudo é muito certo que a gente tropeça, por isso, Senhor, eu preciso
de ti. A luz que me guia no escuro caminho fulgura de cima do sol criador. Contudo não posso segui-la sozinho, por isso eu preciso de ti, meu Senhor. Bem sei que nas preces eu posso buscar-te, jamais dessa bênção na vida eu descrevi. Contudo é possível que dela me afaste, por isso, Senhor, eu preciso de ti. Esforços da terra, precário destino, empenho dos homens, riqueza ao que for, não valem a bênção do reino divino, por isso eu preciso de ti, meu Senhor. Amém. Eu convido você que abra a sua Bíblia lá no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Nós iremos continuar expondo, aprendendo mais um pouquinho da palavra do Senhor nesta noite. E convido você que abra a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, a partir do versículo 42 até o 47. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, dos versículos 42 ao 47, que diz assim a palavra do nosso Deus. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Oremos novamente. Pai bendito, a tua palavra foi lida e carecemos, Senhor, do teu santo auxílio. Ilumina, Senhor, a nossa mente, o nosso coração. Faça com que venhamos a nos concentrar na tua palavra, que é viva e eficaz, é mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, Senhor. Que possamos, nesta noite, ser edificados para o teu louvor e para a tua glória, Senhor. Esconda-me atrás da cruz e que o teu nome seja glorificado, ó Pai. Assim nós oramos, em nome de Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Meus irmãos, como foi proposto alguns domingos aí, nós decidimos aí expor o livro de Atos dos Apóstolos. Não todo o livro, mas apenas algumas partes, até que tudo isso se acabe. E nós podemos perceber, meus irmãos, que até aqui Lucas, ele depois de uma investigação minuciosa, ele vai
descrever alguns aspectos como aqueles crentes estavam vivendo naqueles dias, como eles viveram. Isso é muito significativo quando nós olhamos para o livro de Atos dos Apóstolos e podemos perceber a simplicidade daqueles cristãos, e não somente a simplicidade, mas o fervor espiritual daquela comunidade cristã, daquele povo pequeno de início, após a ressurreição de Cristo, após a ascensão de Cristo sendo assunto aos céus. Nós podemos perceber como que aqueles cristãos, aqueles apóstolos, aqueles seguidores de Cristo, eles viveram naqueles dias difíceis, dias complicados, onde eles estavam sobre o jugo de Roma, e no futuro, alguns anos depois talvez, eles passaram a ser perseguidos pelos próprios judeus. Então é uma igreja de testemunho, uma igreja corajosa. E vejam, não muito distante, nós podemos perceber, meus irmãos, ao longo da história da igreja, onde ocorreram vários períodos difíceis para a igreja do Senhor. Talvez o que nós estamos vivendo hoje vai ficar registrado como os dias difíceis, mas não se pode comparar com esses dias do início da igreja primitiva. Então nós podemos perceber, à luz desse texto esse que o médico Lucas, ele vai centralizar nas evidências daqueles que foram conduzidos pelo Espírito Santo. Nesse texto, ou nesse contexto aqui de Atos dos Apóstolos, nós temos que retomar um pouco, rapidamente, aonde nesse capítulo 2 nós temos a descida do Espírito Santo, algo memorável para aqueles dias, algo de extrema importância, uma vez que tinha sido profetizado, e aqui está no versículo 1 ao versículo 13, nós podemos perceber a descida do Espírito Santo, algo que tinha sido profetizado pelo profeta Joel, e aqui está o cumprimento dessa profecia. Algo maravilhoso está acontecendo ali, e Lucas, ele depois de uma investigação, ele registra este ato sobrenatural. Vários acontecimentos sobrenaturais ocorreram ali naquele período, e Lucas, ele registrou. Acompanhe comigo no capítulo 2, versículos 1 ao 4, onde ele registra: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados, e apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia que falasse. O que eu gosto de destacar nesse texto, nesses versículos, é que todos ficaram cheios do Espírito Santo. Talvez você olhe para um texto desse e você queira enfatizar outros aspectos sobrenaturais. Não é errado fazer isso, mas eu gosto de ficar apenas com essa parte: todos ficaram cheios do Espírito Santo. E o Espírito Santo, conforme o texto descreve, concedeu que cada um falasse em línguas. Vejam, mas algo que nós temos que destacar com maior ênfase é que eles todos ficaram cheios do Espírito Santo. E o Espírito Santo veio de uma forma definitiva, conforme Cristo descreve, ou conforme é registrado pelo apóstolo João lá no seu evangelho, que Cristo, ele teria que ir para que o Espírito Santo pudesse vir e ficar de forma definitiva. João capítulo 16 vai descrever a missão do Consolador. Certamente ele haveria de vir para consolar a igreja do Senhor, para fazer lembrar a obra, o ministério de Cristo aqui na terra para os seus futuros seguidores. Assim como acontece depois que nós recebemos a Cristo como nosso Senhor. Então, nesse mesmo capítulo, nós podemos perceber onde Pedro, ele discursa
onde ele prega, e por meio do agir do Espírito Santo, 3.000 almas foram convertidas ao Senhor. Também uma ação sobrenatural ocorre ali. O Espírito Santo ali converte o coração daqueles ouvintes. Nem todos foram possuídos pelo Espírito Santo, nem todos se arrependeram naquele dia, apenas aqueles que o Senhor chamara, apenas aqueles que o Senhor elegeu antes da fundação do mundo. Veja só comigo o versículo de número 37 do capítulo 2 do livro de Atos dos Apóstolos. Vai descrever assim: ouvindo ele estas coisas, compungiu-lhes o coração, e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos? Pedro respondeu-lhe Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Então veja que há um chamado específico, há um chamado especial, e nós fomos alvo deste chamado especial. Aqui nós podemos perceber logo mais no versículo 42, como aqueles convertidos, como aqueles que se arrependeram dos seus pecados, como que aqueles que passaram a viver segundo os preceitos daquilo que já tinham sido estabelecidos pelo próprio mestre, eles passaram a viver, como que aqueles convertidos eles viviam a vida cristã, assim como nós temos vivido hoje em dia. Como que aquela igreja do primeiro século ela se estabeleceu em meio a uma confusão, em meio a um caos, os judeus não querendo que o cristianismo ganhasse fronteiras, os romanos no jugo opressor sobre os cristãos naquele período, e como que uma igreja tão pequena, tão minúscula, né, naqueles dias, ela chegou a crescer de uma forma assombrosamente. Então, nós podemos perceber que o Espírito Santo agia como age hoje em nossos dias. O Espírito Santo intervindo na obra, naquele grande plano de salvação que Deus tem para o seu povo. Por isso que o livro de Atos dos Apóstolos, ele é magnífico para compreender como que a igreja triunfou em meio àquelas adversidades que sobrevinham sobre aquela comunidade. E Lucas, nesse versículo 42, ele vai nos dar várias diretrizes para que compreendamos como que um convertido deve viver. Aqui nós temos um registro há mais de 2000 anos atrás, mas é válido para nós hoje. Aqui Lucas ele traz uma identidade cristã, a identidade que eu e vocês precisamos ter, precisamos saber. Não somente saber, não somente conhecer, mas praticar essas verdades que são contidas na palavra de Deus. E Lucas vai registrar: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Vejam, uma igreja que de forma alguma desprezou o ensino bíblico. Nós podemos perceber, à luz desse registro, desse versículo 42, uma igreja pequena, uma igreja não temerosa, mas uma igreja impactada pela palavra de Deus. Pedro, ele prega aquele sermão, um sermão cristocêntrico, ele aponta o que aconteceria com Cristo, ele traz várias citações do Antigo Testamento, e o povo ouve aquele discurso, ouve aquele sermão, o Espírito Santo age na vida daqueles ouvintes, e há uma verdadeira conversão ali naquele período. 13.000 almas foram convertidas aos pés do Senhor. E aí nós podemos perceber como eles passaram a viver agora, e algo que deve ser destacado, meus irmãos, e é muito interessante quando nós olhamos para o livro de Atos, esse fervor pela palavra.
esse interesse, essa dedicação pela palavra, em querer aprender mais e mais da palavra do Senhor. Sabemos que esse livro que carregamos é uma dádiva do Senhor, é um verdadeiro milagre ter esse livro em nossa língua. É um verdadeiro milagre nós podemos perceber vários textos antigos e chegar intactos em nossos dias, e Deus querendo falar ao seu povo por meio dessa escrita, por meio desse livro, por meio desse registro tão magnífico. E naquele período, naquele início de igreja ali do século I, nós podemos perceber que a igreja ela não desprezou o ensino bíblico. Acompanhe comigo. E perseveravam na doutrina. Eles insistiam, eles estavam atentos, eles buscavam mais e mais aprender sobre a doutrina bíblica, sobre Cristo, por meio dos apóstolos que tinham andado com Cristo, que tinham convivido com Cristo num período de 3 anos. E agora aqueles novos discípulos estavam sedentos pela palavra de Deus. Eles queriam mais e mais da palavra de Deus, não somente no campo intelectual, não somente para ficar registrado em suas mentes, mas é uma palavra que era vista e poderia ser vista por meio da vida daqueles discípulos, uma palavra que atingiu o coração. Eles ansiavam, eles buscavam mais e mais, a perseverança, a insistência, a persistência em buscar conhecimento e o ensino bíblico. E isto foi visto aqui e é visto aqui nesse texto onde nós estamos estudando. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão. A ideia, o que os apóstolos tinham a dizer? Nada mais e nada menos do que a Cristo crucificado, a Cristo ressurreto. E o teor da pregação dos discípulos eram tão somente a ressurreição de Cristo. Cristo havia ressuscitado, Cristo já havia subido aos céus, e eles testemunharam daquilo tudo. E eles viram tudo aquilo. Após a sua ressurreição, Cristo comeu com eles, Cristo viveu com eles, aí no período de 40 dias, e podemos perceber que isso foi impactante na vida dos apóstolos. E eles transmitiram isso com maior fidelidade. A centralidade da pregação dos apóstolos e dos futuros discípulos estavam sobre a ressurreição de Cristo, sobre o seu senhorio, sobre a sua majestade. E isso era incansável, essa busca pelo ensino, pela excelência do ensino aprendizado naqueles dias. Por isso que eles insistiam, por isso que eles perseveravam no ensinamento. Então aqui vai o primeiro ponto: eles não desprezavam o ensino bíblico, assim como nós temos que fazer hoje, assim como eu e vocês. Hoje, meus irmãos, nós vivemos dias difíceis, onde as pessoas não querem, não tem mais um apego pela palavra de Deus. As pessoas não amam aí a palavra de Deus, às vezes até desprezam a palavra de Deus. E é uma experiência formidável, meus irmãos, a leitura, a devocional diária, o aproximar das Escrituras, o aprender, o se aprofundar mais e mais, o se esmerar mais e mais da palavra de Deus. É uma experiência individual que eu e você precisamos ter diariamente. Isso de forma contínua deve ser feito. Essa insistência, essa perseverança deve ser vista diariamente na minha vida e na sua vida. E eles não somente estavam interessados em aprender sobre o ensino de Jesus Cristo. Vejam mais à frente. E na comunhão, e no partir do pão e nas orações. É uma igreja que praticava o amor, coinonia, comunhão. A igreja estava reunida, unidos em um só pensamento, em um só corpo, combatendo aquilo que se levantavam contra eles, as falsidades que se levantavam contra eles, e eles juntos, em um só pensamento, em um só corpo. Havia comunhão naquela igreja, havia no partir do pão e nas orações. A ideia do partir do pão e nas orações, ali é bem provável que seja a ceia do Senhor. Eles estavam juntos
lembrando dos acontecimentos que tinham ocorrido com Cristo, que ele teve que morrer, teve que ressuscitar, isso tudo por causa dos nossos pecados. E a igreja, quando parava para cear juntos, lembravam deste acontecimento que tinha ocorrido por meio da cruz do Calvário, onde o nosso Senhor teve que morrer em nosso lugar, no partir do pão e nas orações. Na semana passada nós aprendemos um pouco mais sobre que a oração é um ato de submissão a Deus. E veja novamente Lucas registrando que aquela igreja continua a orar, algo visto na igreja. Eles oravam, eles tinham um desejo em aprender o ensino do mestre. Eles não somente tinham o desejo intenso de aprender sobre o ensino, mas eles tinham comunhão, estavam reunidos juntos em um só corpo, em um só pensamento, por meio da ceia do Senhor, e também uma igreja que orava, uma igreja que testemunhava, que praticava, e tinham essa prática da oração. Podemos perceber uma igreja que ama de maneira prática, não somente da boca para fora, mas eles praticavam o amor para uns com outros ali naqueles dias. Veja só o versículo 43, conforme é registrado por Lucas, ali o médico. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. A ideia de temor aqui é que eles não passaram a temer. O temor aqui, meus irmãos, é uma autorreverência. Eles passaram a compreender quem Deus é. Ele é um Deus poderoso, é um Deus justo, é um Deus amoroso. E isso causava temor. Sabemos que o temor é o princípio da sabedoria. Uma igreja que teme, uma igreja que conhece a Deus, sabe que Ele é santo, santo, santo. Um Deus benevolente, um Deus amoroso. E o texto diz: em cada alma havia temor. Bem-aventurados aqueles que temem ao Senhor, aqueles que o reverenciam, aqueles que o buscam, aqueles que o invocam. E esses são aqueles que temem ao Senhor. E muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Os apóstolos ali que foram incumbidos a eles a levar o evangelho a outras nações, e o Espírito Santo agia por meio dos apóstolos. Os apóstolos eram um canal, uma evidência da maneira como Deus queria trabalhar na vida daquela igreja e daqueles que haveriam de receber o evangelho. Eles testemunhavam da obra sobrenatural e do poder gracioso de Deus sobre a vida deles, por meio desses prodígios, desses atos sobrenaturais, das curas e muitos outros atos que o Espírito Santo assim fazia. Acompanhe comigo. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Eles manifestavam a comunhão entre eles, entre Deus Pai Todo-Poderoso, e isso era visto na vida da igreja, na comunidade ali. Uma realidade ou outra era diferente, mas todos estavam reunidos, tudo era comum entre eles. Não havia nem alto e nem baixo, não havia, por enquanto, ainda gentios agregados a essa comunidade até então, mas todos estavam e tinham o mesmo pensamento, o mesmo propósito. Cada alma havia temor, e esse temor fazia com que eles vivessem de uma forma que glorificasse a Deus, o Pai Todo-Poderoso, por meio de Cristo Jesus. Vejam, a tal ponto desse desprendimento. Vejam só comigo o versículo 45. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Uma ação social era feita. Veja, mesmo com os recursos, mesmo com uma escassez bem nítida aí naquele período, mas eles voluntariamente, eles faziam o bem, eles praticavam de uma forma fiel e verdadeira, ajudavam aqueles que tinham menos, aqueles desfavoráveis, e eles chegavam até vender
as suas propriedades e depositavam aquilo tudo aos pés dos apóstolos. E, meus irmãos, acima de tudo, nós podemos perceber, além desse gesto generoso, além dessa ação voluntária por meio desses novos discípulos, por meio desses seguidores e daqueles que faziam parte da comunidade cristã, um ato que precisa ser destacado aqui era e está na questão da adoração. Eles valorizavam, eles não desprezavam o ensino bíblico, e um outro aspecto crucial nesse texto está sobre a questão da adoração. Como eles adoravam. Aqui é identificável, aqui pode ser identificável como a questão da adoração. Por isso que aqui é um princípio norteador para os nossos cultos. Aqui é um princípio, meus irmãos, foi um princípio para toda a história da igreja. Quando eles olhavam para esse texto, eles viam as marcas de um verdadeiro adorador, ou de uma igreja que adora, ou de uma igreja fiel, que está vinculada com a questão da adoração. Vejam, todos os aspectos que envolvem o culto, a adoração, está nesse texto. A oração, o ensino, a comunhão, o partir do pão. Então esse aspecto na adoração pode ser visto também nesse texto, a partir do versículo 46, quando Lucas vai registrar: diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Veja, diariamente perseveravam, insistiam, persistiam, unânimes, juntos no templo. Até nesse período, eles poderiam ir e frequentar o templo que tinha sido e que fora destruído no ano 70. Eles tinham essa permissão, mas também eles faziam isso em casa. Vejam esse aspecto de comunhão entre eles, partiam o pão de casa em casa. A adoração não somente acontecia no templo, mas também nas casas. Nas casas também passaram a adorar e a invocar o nome do Senhor. Vejam só como era feito isso. Tomava suas refeições com alegria. Uma verdadeira alegria acontecia entre eles. É impossível não se alegrar depois que nós compreendemos o grande plano de Deus realizado na cruz do Calvário por meio de Cristo Jesus. É impossível não viver uma vida jubilante, uma vida de plena alegria, uma satisfação plena depois que conhecemos o Evangelho. Veja só o texto que nós lemos com Paulo lá em Romanos, quando ele escreve aos Romanos, capítulo 5, vejam a partir do versículo 8: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Mesmo sendo pecadores, o nosso Senhor Jesus Cristo morreu em nosso lugar para nos dar uma vida e uma vida abundante por meio dele. Está aqui, um dos motivos de nós nos alegrarmos. Meus irmãos, podemos perceber, meus irmãos, que quão amável quão delicioso quando nós passamos a pertencer à família cristã. O nosso Senhor Jesus Cristo, ele de uma forma maravilhosa, ele nos enxerta na videira verdadeira e agora passamos a entender os propósitos do Senhor. E aqui vejam como uma igreja poderia se alegrar mesmo em meio àquele caos todo que existia, a começar pelo Império Romano. Mesmo assim, essa satisfação plena que o Senhor coloca em nossos corações, a nossa alegria, a nossa fé, o nosso amor para com Deus, não é somente algo circunstancial, não é somente aquilo que vemos ou deixamos que ver, é muito mais do que isso. A nossa fé transcende aquilo que vemos. Por isso que havia uma grande alegria, uma igreja que se alegrava na comunhão, uma igreja que se alegrava na adoração. O quanto você tem se alegrado? O quanto você tem vivido uma vida alegre diante do Senhor? Mesmo conhecendo o Evangelho,
Então nós podemos perceber à luz desse texto como que aquela igreja tem muito a nos ensinar, como aqueles cristãos do primeiro século têm muito a nos ensinar. E é por isso que esse texto aqui, meus irmãos, ele é crucial quando nós olhamos. É uma marca distintiva da igreja verdadeira, da igreja do Senhor, da igreja que adora ao Senhor, depois que as escamas dos olhos caíram daquela multidão de 3.000, eles agora passaram a entender o plano do Senhor. Eles faziam parte do plano sobrenatural de Deus que fora registrado ao longo da história. E versículo 27, vejam só, alegria, uma alegria triunfante. Isso redunde em louvor, em agradecimentos. Uma igreja que se alegra, uma igreja que adora, e também uma igreja que louva, uma igreja que ama contar as histórias, ama aprender sobre as verdades bíblicas. E isso, a consequência disso é uma igreja que louva a Deus, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Eu sei que não é momento de nós nos alegrarmos. Talvez não seja momento aí de nós sairmos aos 4 cantos aí do nosso bairro, da nossa sociedade por enquanto, mas a alegria deve ser vista na minha vida e na sua vida. O louvor a Deus deve ser visto por meio da minha vida, por meio da sua vida, por meio da vida da igreja. É nesses momentos difíceis que a igreja mais adora, é nesses momentos mais difíceis que a igreja tem buscado ao Senhor e transmitindo essa alegria indizível, essa alegria que vem do alto, essa alegria que somente o Senhor Jesus Cristo pode nos dar de forma gratuita por meio de Cristo Jesus. E isso vai redundar em louvores, em bendizer ao nosso Deus por tudo aquilo que Ele é, por tudo aquilo que Ele faz e por tudo aquilo que Ele ainda haverá de fazer. E vejam só como aquela igreja ela foi vista na sociedade. Veja comigo como que aquela igreja ela conseguiu influenciar a sociedade na qual ela estava inserida e contando com a simpatia de todo o povo. O povo, de uma certa forma, era simpático para com a igreja naqueles dias. Pelo contrário, pelo contrário, eles viam alegria naquela comunidade, naqueles que passaram a receber a Cristo como seu Senhor. Eles passaram a perceber como era interessante a alegria daquela comunidade, daquele povo em pertencer a essa nova família, em bendizer ao Senhor, Rei dos Reis. E eles entenderam isso. É bem capaz eles pararem, orar, ser visto por meio daquela comunidade. Olha como que há uma alegria, como que eles manifestam essa alegria, como que eles passam a louvar a Deus. Isso é a paz que excede todo o entendimento que é depositado na vida daqueles que pertencem ao Senhor. Era uma igreja que não tinha sido influenciada pela sociedade, pelo contrário, por meio desses atos de alegria, de adoração e de louvor, de comunhão, eles despertaram o interesse, a simpatia do povo, contrário a eles. E vejam, enquanto isso acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Quanto à questão do crescimento da igreja, meus irmãos, isso é um assunto fácil de entender. É somente o Senhor quem pode dar o crescimento numérico à sua igreja. O crescimento numérico do povo de Deus ou da igreja local não depende exclusivamente da eloquência do pastor, do que a igreja tem ou da estrutura física que a igreja tem ou não. Essa ideia de crescimento numérico tão somente pertence ao Senhor. E esse texto comprova isso, mostra isso. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Aqueles que o Senhor salvou, escolheu antes da fundação do mundo. Eles haverão de agregar, haverão de frequentar, haverão de buscar a Deus em espírito e em verdade. Isso pertence ao Senhor. Mas um outro erro que pode acontecer é da gente se ausentar,
é da gente não fazer o que temos que fazer, evangelizar, discipular, transmitir a palavra de Deus, viver a palavra de Deus, falar do grande amor de Deus para conosco, entendendo que é o Senhor que acrescenta, entendendo que é o Senhor quem faz, mas Ele quer usar e Ele usa a minha vida e a sua vida para trazer os eleitos à sua casa, por meio da pregação. Por isso, meus irmãos, é algo que nós não podemos abrir mão, é a pregação da palavra de Deus, é o evangelismo, o discipulado. A pergunta é, você quer ver a sua igreja crescer? Então, evangelize, discipule, pregue a palavra de Deus, leve a palavra de Deus a todos aqueles que estão ao seu redor. E esse texto, meus irmãos, certamente haverá de ser cumprido. O Senhor acrescentava-lhe, o Senhor irá acrescentar, irá trazer quando a sua palavra for pregada, quando a igreja passar a pregar de forma intensa e verdadeira e ser um canal de influência onde ela está inserida. Então, meus irmãos, diante desses fatos, nós vemos aqui nitidamente essa identidade cristã. Nós podemos perceber aqui, à luz desse texto de Lucas, de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42 ao 47, essa identidade cristã, a maneira como eles viviam naquele período, como eles adoravam ao Senhor, como eles buscavam ao Senhor. Isso nós precisamos resgatar o mais rápido possível. A igreja, ela se encaixa nitidamente nesses princípios, nesses valores que foram estabelecidos aqui nesse capítulo, nesses versículos de 42 ao 47, são os valores cristãos, os princípios cristãos para o culto. Nós temos que resgatar isso. O culto deles era um diário. Alguns entendem que o culto cristão ele acaba quando acaba ali o culto público na igreja, mas o culto continua, o nosso compromisso continua, a nossa devoção continua, o nosso zelo, o nosso amor para com Deus, as nossas responsabilidades continuam. O culto na igreja, o culto público é apenas um aspecto muito importante, mas a ideia de culto, de estar presente diante do Senhor continua. Isso diariamente, isso que nós podemos perceber, diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com singeleza de coração, pois o Espírito Santo que veio no Pentecoste nunca mais deixou a sua igreja. Ele a nossa responsabilidade em entender que nós somos conduzidos, somos guiados pelo Espírito Santo, é o Espírito Santo quem nos capacita, é o Espírito Santo quem fala aos nossos corações e mente, e é por meio dele que realizamos qualquer obra vinculada à vida cristã. Por isso que a nossa dependência do Espírito Santo deve ser plena e completa. A nossa responsabilidade é buscar a plenitude, decididos a não apagá-lo. Por isso nós devemos se encher do Espírito Santo com cânticos espirituais, com a leitura da palavra de Deus e fazendo com que Deus continue sendo glorificado por meio das nossas vidas. É assim que viviam os crentes naquele período e também é assim que devemos viver. Não devemos viver com os nossos olhos apenas para este mundo. Paulo vai dizer, buscar e pensar nas coisas lá do alto. Talvez você, diante de várias notícias que você tem visto e ouvido durante essa semana, você tem ficado alarmado, com medo da circunstância. Mas, meus irmãos, essa palavra é para nós podermos entender e observar como que aqueles crentes viviam naquele período, como eles amavam o Senhor Jesus Cristo, mesmo diante de diversas dificuldades existenciais na vida deles, mas eles continuavam perseverando no ensino apostólico, na comunhão, nas orações. Aqui está o antídoto, meus irmãos, para vencermos todas essas circunstâncias que estamos vivendo. Aqui está a resolução para continuarmos aí glorificando a Deus por meio desses aspectos
que foram identificáveis aqui nesse texto. E que Deus possa ricamente continuar abençoando a minha vida e a sua vida. Que venhamos a olhar para a igreja do passado, tirar bons proveitos, esse testemunho nítido e eficaz que provinha do Espírito Santo na vida daqueles crentes, que possa ser um consolo para a sua vida e para a minha vida. Que você possa, de fato, continuar sendo impactado pela palavra do Senhor. Que você continue almejando mais e mais conhecer e praticar a palavra do nosso Deus, assim como aqueles crentes do passado. Deus possa ricamente abençoar a sua vida. Nós vamos, para finalizar essa parte, nós vamos cantar, entoar o hino de número 318. Hino 318 do nosso Inário Novo Cântico. Hino de número 318. Ceifeiros da seara santa, quão poucos fracos sois, mas forte é Cristo vosso Mestre, avante, avante, pois, os que esperam no Senhor, renovar-se-ão, crescerão, subirão até as alturas, correrão e sem fadiga andarão, sem se cansar. Correrão e sem fadiga andarão, sem se cansar. Voarão e nas alturas, como cansados, tristes, sem alento, deixai-vos de chorar. Se onipotente é vosso Mestre, por que desanimar? Os que esperam no Senhor, renovar-se-ão, crescerão em vigor, subirão até as alturas, correrão e sem fadiga andarão, sem se cansar. Correrão e sem fadiga andarão, sem se cansar. Voarão e nas alturas, como águias serão. Jesus está conosco sempre, assim nos prometeu. Coragem, pois, irmãos, avante, eis que Ele já venceu. Os que esperam no Senhor, renovar-se-ão, crescerão em vigor, subirão até as alturas, correrão e sem fadiga andarão, sem se cansar. Correrão e sem fadiga andarão, sem se cansar. Voarão e
ore comigo. Convido você a curvar sua fronte e ore comigo ao Senhor. Santíssimo Deus, amado Pai, graças te damos, Senhor, por tudo aquilo que Tu és, por tudo aquilo que o Senhor faz e realiza no meio do Teu povo, Senhor. Ó Pai, Tu que és um Deus de ontem, de hoje e de sempre, Tu, ó Pai, que agiu no passado, rogamos, ó Pai, que continues a agir, a revelar o Teu grande amor, Senhor, para conosco e para com o Teu povo, ó Pai, espalhado pela face da terra. Senhor, sabemos que os nossos dias são maus. Sabemos, Senhor, que vivemos dias difíceis. Sabemos, ó Pai, que mesmo vivendo dias difíceis, incertos, sabemos, ó Pai, acima de tudo, que o futuro não pertence a nós. Assim, ó Pai, como essa igreja do passado, essa igreja que foi registrada aí no livro dos Atos dos Apóstolos, possamos, ó Pai, resgatar essas verdades, Senhor. Perseverar unânimes na comunhão de Cristo, e que Tu, ó Pai, possa ter misericórdia, Senhor, das nossas vidas. Esteja, Senhor, com a Tua mão santa e poderosa sobre nós, sobre a Tua igreja, sobre as nossas vidas, Senhor. Livra-nos, ó Pai, do mal. Esteja ricamente nos abençoando, ó Pai. Que possamos, de fato, assim como igreja, estarmos juntos em um só corpo, em um só pensamento, louvando e bendizendo, ó Pai, o Teu santo e excelso nome, Senhor. Pai, nos dê uma semana de paz. Guarda, Senhor, os nossos amados irmãos em Cristo. Esteja ricamente abençoando a Tua igreja, desde o menor ao maior, que Tu possa, Senhor, acompanhar a vida de cada um, Senhor. E que no futuro bem próximo, Senhor, possamos estar juntos, louvando e bendizendo o Teu santo e excelso nome, Senhor. Nos dê uma semana de paz e livra-nos do mal. A Ti nós oramos, em nome de Jesus, o nosso Senhor e Salvador, é que nós oramos. Amém. Recebei-vos a bênção, irmãos. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor insondável, infinito de Deus Pai Todo-Poderoso e as consolações do Santo Espírito repouse sobre vós, amados irmãos, e sobre toda a igreja espalhada pela face da terra, hoje e eternamente. Amém.